Fala fiel, mais uma vitória do Corinthians no Paulistão, dessa vez contra o Santos por 2-1. E a repercussão tá gigante. Hoje vamos ver a análise do Chico Garcia. Mais uma vitória do Corinthians, 2-1 sobre o Santos, o primeiro clássico vencido. O duelo entre Memphis e Neymar. E os elogios da ESPN Brasil ao momento do timão. Bem mais avançado que o Santos, inclusive igual comparando. No final, trazer algumas informações importantes sobre a premiação da Copa do Brasil e os valores do ingresso para o próximo jogo. Então, já chega, deixa o like e bora direto pro vídeo. E eu já vou aqui dar a minha opinião a respeito de algumas situações, como por exemplo, o João Pedro Tchoca, acho que se firma cada vez mais na defesa do Corinthians, e o André Ramalho talvez não viva a sua melhor fase. Então, se a gente deu uma chance, né, para o João Pedro em algum momento, né, entendeu que ele merecia essa chance, acho que hoje talvez o Félix Torres mereça essa chance também, ele que vem jogando bem ao lado do João Pedro. Cara, o André Ramalho é um cara super líder, um cara super experiente, mas tô falando aqui de dar mais sequência, oportunidades, não estou determinando aqui que o André tem aqui para reserva, mas o João Pedro e o Félix Torres têm jogado mais do que os outros zagueiros. E eu sei que é começo de temporada, o André Ramalho é um cara que jogou a vida inteira na Europa, então isso bagunça também, provavelmente, né, o dinamismo dele de estar acostumado, aí chega nessa época que ele estaria em meio de temporada, no final da temporada passada, onde ele estava muito bem, né? Pode ser que era um começo para ele, enfim, a parte física eu acho que pode pesar. Achei o Corinthians bem fisicamente até metade do segundo tempo, e não acho até que seja questão física, tá? Acho que o Corinthians instintivamente, até pelo 2-0, deu aquela relaxada, de forma desnecessária, e aí o Santos, claro, né? O Santos está desesperado, o Santos tem muitas limitações, o Santos tem o Neymar, o Guilherme, que é um jogador que é o artilheiro do Paulista, que é sempre decisivo, o Tiquinho ainda desembocado, como a gente fala, né? Um cara que tá meio fora de ritmo, meio tentando se encontrar no time, e de resto são jogadores assim voluntariosos para dizer o mínimo, né? Ok, o Soteldo entra no segundo tempo, bota uma fumaça no jogo, mas, cara, o Rincon acho que é um cara que tá marcando bem, tá jogando bem, mas o Léo Godoy, o Tassiano eu conheço há muito tempo, né? Um cara que corre, marca, um cara mais físico e tal, mas assim, o Santos tem muitas dificuldades. E aí, obviamente, um pontinho para o Santos hoje até nem seria bom, tá? Se o Santos empata o jogo hoje, até seria péssimo para o Corinthians, pelas circunstâncias, mas para o Santos não resolvia a vida. Não ia adiantar. O Santos agora tem 3 finais aí para fazer até o final do campeonato para buscar essa classificação, ainda está fora da zona. Vocês imaginem, né? O Neymar volta, o Santos investe, contratou agora o Rollheiser, já o Veron, tem vários jogadores aí, o Zé Rafael tem uma questão física aí, tá montando um time. Mas demora, né? Demora e, cara, e o Paulistão já tá acontecendo. Mas o Corinthians estava na dele, o Corinthians já estava classificado, tinha a questão de ser clássico, tinha a questão de ser contra o Santos do Neymar, tudo isso estava em jogo. E aí, assim, primeiro tempo, o Santos jogou bem 15 minutos, até surpreendeu, o Corinthians, inclusive. Acho que o Santos surpreendeu, o Corinthians meio que dando um abafazinho ali, sem o Hugo fazer grandes defesas e nada, mas foi o Neymar que ocupou mais o campo de ataque, o Corinthians não conseguia sair. O Corinthians tentava sair com a bola dominada e não conseguia. Aí, a partir dos 15, o Corinthians começou a ter algumas escapadas. E aí entrou em cena o Yuri Alberto, né? Que cava uma falta lá pelo lado direito, que começa a chamar um pouco mais a responsabilidade. E aí, outra figura, que é a de José Martínez. O José Martínez, ele foi fixado numa função diferente, né, como o vértice direito do losango, que muitas vezes ele ataca como um ponta. E foi dali que surgiu justamente o cruzamento para o gol do Yuri Alberto, que até desvia no João Basso e mata o goleiro Gabriel Brazão. Mas o Martínez, ele até estranhei quando a gente viu na prévia, né? Poxa vida, Ranieri, Martínez e Carrilho. Quer dizer que o Carrilho, que joga tão bem pelo lado direito, vai ser deslocado pelo lado esquerdo. Claro que ele é bom jogador e vai se adaptar, mas aí eu entendi. Foi para tirar o melhor dessa nova função do José Martínez. E, cara, ele jogou uma barbaridade. Olha, o Martínez esse ano tá voando. Ele, às vezes, dá uns pontapés, às vezes ele se atrapalha com a bola e tal. Falei para vocês quando ele chegou, ele é volantão, mas ele até tecnicamente está me surpreendendo em alguns momentos, com algumas chegadas, com alguma
com alguma... Cara, ele tem iniciativa, né? O Martínez, você olha para ele no campo, você não vai ver ele com a mão na cintura, você não vai ver ele olhando para cima, você não vai ver ele, sei lá, viajando e tal. Ele tá 110% focado no jogo, naquilo que ele tem que fazer. Então, se você botar ele na ponta, se você botar ele de centroavante, se você botar ele de zagueiro, cara, ele vai dar o máximo, assim. Ele é esse cara. E é por isso que ele conquistou a Fiel tão rápido com o Ramon Dias, né? A ponto de, na ausência do Bidon, você deslocar o Carrilho, e depois o Martínez pela direita. Bom, aí o Martínez, que foi uma das figuras do jogo, acabou saindo no segundo tempo por conta, provavelmente, de uma lesãozinha muscular, preocupa, né? A gente está pensando aí em pré-Libertadores agora, na quarta-feira da semana que vem, ou seja, daqui uma semana, é isso, né? Na verdade, o jogo é terça, hoje é quarta, né? É 19, eu acho que é terça-feira. Deixa eu olhar o calendário aqui. Não, é quarta. É eu que sou. Ah, não, hoje é que já virou meia-noite aqui. Burro. Então hoje, quarta seria 12, então quarta que vem 19. É isso. Aí o Corinthians joga lá na Venezuela, que o Martínez conhece tão bem. Então vamos ver se não é nada grave, tomara que não seja, porque ele se tornou um cara fundamental para o time. Aí a gente teve, cara, assim, eu acho que o que está pesando para o lateral Hugo está sendo escalado ao invés do Matheus Bidu, tem uma parte tática aí de um Hugo mais defensivo do que o Bidu e também, ao mesmo tempo, um cara fisicamente melhor. Eu acho que é isso que está pesando, tá? Eu realmente não tenho informação sobre isso, estou fazendo essa leitura. Mas hoje, por exemplo, ele não comprometeu. Então, eu acho que o Ramon Dias está dando sequência. Eu ainda me questiono onde está o Palácios, mas enfim, acho que ele está dando sequência exatamente por conta desses fatores. O Mateuzinho, acho que, enfim, aos pouquinhos vai readquirindo o ritmo. Acho que a combinação pelo lado direito ali funciona muito bem. Ele participa inclusive, do primeiro gol, né? Porque ele faz a tabela ali para achar o Martínez, que faz o cruzamento. E aí depois a gente tem, a partir dali, a partir desses jogadores todos que eu citei até então, você tem o melhor trio ofensivo do futebol brasileiro. Você tem o melhor trio de ataque do Brasil. O Corinthians hoje tem um trio de ataque que é palhaçada. É bizarro, gente. É bizarro. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Boa análise do Chico, né? O que vocês acharam da atuação do Timão no Clássico? Comenta aqui embaixo. Bem mais avançado que o Santos. Inclusive, igual comparando a Palmeiras e São Paulo. Sem dúvida. E o Corinthians tem os seus principais jogadores, aqueles capazes de definir o duelo, em uma situação física melhor que os do Santos. Então, assim, o Santos começou e terminou melhor o jogo, mas não foi capaz de, a partir de, no seu momento bom, buscar o resultado que a ele interessava. O Corinthians tem um negócio, assim, os jogadores já estão acostumados, o Corinthians já é um time, os jogadores já se conhecem. É um time forte, é um time muito bom, que já tem um nível de confiança pela sequência de vitórias enorme que veio, que foi quebrada só no majestoso para o São Paulo. Então, esse time do Corinthians, jogando dentro de casa, já tem o conforto e a confiança para saber que mesmo quando não está numa grande jornada, como não era enquanto estava 0-0 o jogo, é capaz de, em uma jogada, um encaixe, um avanço, ter a tranquilidade para construir o gol. E depois do 1-0, no primeiro tempo especialmente, o jogo ficou como o Corinthians gosta de jogar. Foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Corinthians. O Santos não fez um jogo ruim. Não, né? não foi ruim, não. O Santos teve alguns momentos... Alguns jogadores bem abaixo. Linha defensiva muito mal montada, os laterais foram muito mal, o Léo Godoy foi muito mal. Mas foi uma vitória de um time que é melhor e que está num estágio bem mais avançado. O Corinthians hoje, ele desfruta de algo que há muitos anos ele não desfrutava. Até cheguei a falar isso aqui na programação. Talvez, desde quando o Corinthians foi campeão do mundo, há 12 anos, 13 anos, o Corinthians não termina uma temporada bem e começa a outra temporada bem com o mesmo técnico e mesmo elenco. Há 12, 13 anos isso não acontecia. E o Corinthians está desfrutando disso, por isso que tem um começo muito forte, por isso que na primeira fase é, com alguma sobra, o melhor time do campeonato. Me parece, inclusive, professor, que nesse período aí, vamos lá, hoje é dia 12 de novembro, né? 12 de fevereiro. Desculpa, hoje é dia 12 de fevereiro. Quase 13. Mas quase 13, estamos virando. É que é novembro. Estamos virando. Dá a impressão que é novembro, né? Pelas cobranças, técnico que já caiu, parece que a gente já está lá. Mas hoje é 12 de fevereiro. Em 12 de fevereiro... Nada triste se fosse novembro. Olha... Talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube,
nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém à frente. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar tudo, que é o melhor time do país. Se você olhar para a maneira que os times terminaram, Exatamente. quem terminou o melhor Corinthians? O Botafogo. O Botafogo está num outro momento. Exatamente. É outro Botafogo. Eu não estou dizendo que é o melhor time, eu não estou dizendo que vai ganhar tudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para este momento, talvez ali o Flamengo e o Corinthians. É isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, fãs do esporte. Eu acrescentaria o Vitória. O Vitória acabou o campeonato brasileiro em alta. Sul-Americano. Né? Vitória do Carpini, também agora bem, Copa do Nordeste, Flamengo com o Felipe Luiz tem 21 jogos. Baiano. Acho que ele Também tentou achei bastante, bom o mas primeiro acho que ele tempo dele. sentiu, e do meio do primeiro tempo para o final, a produção física dele já baixou. O ritmo dele já baixou, mas os primeiros 30 minutos de jogo, eu gostei do que ele tentou fazer em campo. Com bola no pé, quando a bola está no pé dele, tudo pode acontecer, ele pode desequilibrar o jogo em um lance com a bola no pé, mas isso não basta. Está muito claro que isso não basta e que ele vai ter que literalmente correr atrás, né, de uma condição física que hoje está muito, e de ritmo de jogo, não é só condição física, que hoje ele está muito distante de ter. Boa Ele noite, até William. teve essa Boa noite. bola, né? Ele até teve essa bola no Sim. primeiro tempo. E eu falei da defesa do Santos, mas a defesa do Corinthians também, ao longo desse começo de ano, está procurando 2 zagueiros, me parece que achou com o Garoto. Agora o André Ramalho também caiu de produção. Também Em cima tem dele isso. o gol do Guilherme. Eu concordo que o Corinthians é um adversário melhor que o Botafogo, mas a defesa do Corinthians proporcionou oportunidades hoje para o Neymar que ele não soube aproveitar. Primeiro, cumprimentar boa noite a você, Williams, o PAC, aos professores, Celso Zelt, Calçade, aos fãs do esporte. Bom, eu vou muito na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E, por enquanto, não só na pontuação, que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E contra o Palmeiras o time sofreu. Enquanto o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. Não há dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje um jogo, deu para notar a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo, o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros 2 jogadores não se discute. É isso aí, fiel. Parece que aos poucos o Corinthians está ganhando mais respeito e mostrando evolução dentro de campo. Agora vamos falar de um assunto importante. Para finalizar, bora falar de 2 temas que envolvem dinheiro no futebol brasileiro. Primeiro, o aumento do valor da premiação da Copa do Brasil e depois os altos preços dos ingressos para Corinthians e Portuguesa. Então fica aí que eu já te conto tudo. Bora destrinchar aí 2 matérias interessantes. Uma que é sobre o reajuste aí da premiação para a Copa do Brasil, que chega aí a 100 milhões para o campeão desse ano, então a gente vai falar um pouquinho disso e vamos falar um pouquinho também de preço de ingresso, que já foi notícia com a situação na Arena no jogo com o Santos e também já está virando notícia para o jogo contra a Portuguesa, porque os valores estão altos, teve até nota oficial da Gaviões aí por meio do presidente do Alê e a gente vai tentar destrinchar um pouquinho do que está acontecendo. Começando aqui com essa situação da Copa do Brasil, a Copa do Brasil ela vai aumentar aí a sua premiação, né? Depois de uma grande premiação na edição 2024, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou que os valores serão ainda maiores na Copa do Brasil de 2025.
Para equipes que iniciam a competição desde a primeira fase, o prêmio total pode chegar a 101 milhões, de acordo com o GE. Corinthians, entretanto, entrará na terceira fase da competição, mas ainda poderá arrecadar um valor aí que chega até 97,8 milhões em caso de título. Em 2024, o campeão se sagrou justamente após iniciar sua trajetória, faturando uma premiação total de 93 milhões. Então, no caso, o campeão do ano passado, que foi o Flamengo, né? Ele começou também na terceira fase e lucrou no final 93 milhões. Então, são aí quase 5 milhões aí de acréscimo no valor total aí para o campeão. Em 2024, com uma campanha que parou na semifinal, o Corinthians garantiu um valor de 22 milhões em premiações apenas com a Copa do Brasil, superando a meta orçamentária que contava com a chegada ao menos nas oitavas de final. Então o Corinthians, que já conseguiu aí uma boa grana no ano passado, né? Mas a diferença aí para você tá entre os semifinalistas e estar entre os finalistas e ser campeão, o valor é muito alto. É um dos campeonatos que mais bem paga, né? Então eu acho que vale muito a pena a Copa do Brasil, não só na questão do título, que é um título importante, mas também nessa questão aí dos valores. É impressionante aí o quanto o campeonato paga, batendo aí de frente até com a Copa Libertadores em valores, é impressionante. Bom, vamos falar aqui rapidinho dessa situação. Tava vendo aqui, lendo um pouquinho dessa matéria envolvendo aí a Gaviões e até um boicote proposto por ela no jogo contra a Portuguesa, que vai ser no Pacaembu, a volta do Corinthians ao Pacaembu, né? Depois de muito tempo, o Corinthians vai voltar ao Pacaembu, que já foi a nossa casa por um bom tempo. Enfim, tem histórias interessantes do Pacaembu, mas essa volta aí parece que não vai ser tão legal, pelo menos para os torcedores, porque o valor do ingresso aí pode estar chegando até cerca de R$160, um estádio ainda que não está nem finalizado, né, que está passando ainda por reformas e tudo mais, um valor altíssimo. O grupo que controla aí é o Grupo Metrópolis, que tinha acordado aí com a Portuguesa um envio, esse jogo para o estádio Mané Garrincha, né, mas acabou que não rolou do jogo sendo Mané Garrincha. Deixa eu só colocar aqui o carregador no mouse, que tá morrendo aqui o bichinho. Pronto. Então, assim, valor altíssimo. O Grupo Metrópolis, né, que tá controlando aí essa situação, era para o jogo ser mandado lá no Mané Garrincha, mas aí acabou sendo mudado isso e mandado lá pro Pacaembu o jogo. Aí, bom, com essa polêmica toda dos valores aí do quais se ficou esse jogo aí entre Corinthians e Portuguesa, teve aí uma publicação do Alê, né, da Gaviões, dizendo aí, ó, bora boicotar esse jogo no Pacaembu, e a torcida acertar esses valores e acertar a elitização do futebol, vão lucrar em cima do sentimento de corintiano na PQP. Bom, tá certo, Alê, é muito alto o valor. Eu entendo que a Portuguesa não vai ter jogos no ano aí do quais vai poder lucrar com a parte de ingressos, e agora jogando o Campeonato Paulista, figurando na Série A1, jogando com os times grandes, é onde esses times conseguem aí um lucro maior com a questão do ingresso, mas é aquilo, né? A gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma população que não está aí entre as melhores rendas do mundo, não é segredo para ninguém, então um valor desse de ingresso é absurdo. Eu não pago R$160 de jeito nenhum, mas de jeito nenhum eu pago R$160 para poder assistir um jogo. É muita sacanagem, é muito alto o valor. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa situação, se o Alê tá certo, né, se vocês concordam com ele, e dos valores aí a 160, se tem alguém que vai nesse jogo, tá interessado de ir nesse jogo, larga nos comentários aí se já comprou ingresso e como é que tá essa situação toda, beleza? É isso aí, galera.